E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. Isso aí. Hoje, a gente vai se aventurar num tema que, vamos combinar, é daqueles que sempre geram boas discussões, É verdade. o julgamento. E para dar um tempero extra, a gente vai explorar isso tudo sob a ótica cristã, com base num sermão sobre Mateus E 7,16. já velho, em escocês. Preparem-se para desconstruir algumas ideias. Muita gente interpreta essa passagem como uma proibição total de julgar os outros. Ah, Mas será que é isso mesmo que Jesus quis dizer? pois é, essa é a grande questão. A nossa missão hoje é mergulhar fundo no significado real das palavras de Jesus. Isso. Entender por que a hipocrisia é tão perigosa. Hum, E de quebra, quem sabe, sair daqui com um guia prático para julgar quando for realmente necessário, é, da maneira certa. E, claro, evitar sermos julgados de forma severa, né? com certeza. E para começar, que tal a gente definir o que significa julgar? O próprio sermão que a gente está usando como base cita o dicionário. Basicamente, julgar é formar um conceito, emitir uma opinião sobre algo ou alguém. É algo que a gente faz o tempo todo, Sim. seja de forma consciente ou não. Verdade? A gente está constantemente avaliando situações, tomando decisões. Né? Isso, por si só, não é errado. O problema, como você bem lembrou, é quando o julgamento vira hipocrisia. Sim, E é esse tipo de julgamento que Jesus critica. exatamente. O alvo de Jesus não é qualquer julgamento, mas a hipocrisia. Ele está falando daqueles que apontam o dedo para todo mundo, mas ignoram os próprios defeitos. A parábola da trave e do cisco ilustra isso de forma brilhante. Impossível não lembrar dessa imagem. É como se Jesus dissesse: sério que você está preocupado com o cisco no olho do seu irmão, enquanto tem uma trave enorme no seu. É um chamado para olharmos para dentro, né? Sim. Antes de apontar o dedo para fora. Totalmente. O sermão não para por aí. O pastor usa outros exemplos para reforçar esse ponto, como uma história pessoal, Hum. sobre como ele julgou o filho injustamente. É de partir o coração e nos faz pensar no peso de um julgamento precipitado. Nossa, essa história me tocou bastante. É um lembrete de que julgamentos errados podem causar muita dor, tanto para quem julga quanto para quem é julgado. E a gente sabe que a Bíblia condena a hipocrisia, mas será que ela incentiva algum tipo de julgamento? Que bom que você perguntou, porque a resposta é sim. E o sermão cita vários versículos que comprovam isso. João 7,24, Levítico 19,15, 1 Coríntios 5,12, 1 Tessalonicenses 5,21 e 22. Todos eles nos chamam para discernir o bem do mal, analisar ensinamentos e até mesmo responsabilizar outros cristãos. Então a Bíblia meio que diz, olha, julgar é necessário às vezes, mas façam isso com sabedoria, justiça e principalmente amor. Mas como a gente coloca isso em prática? Como julgar de forma justa? Essa é a pergunta de ouro. E o sermão nos dá algumas dicas valiosas. Uma frase que me marcou foi: o critério é o amor. É como se o amor fosse a lente que a gente usa para enxergar a base de qualquer julgamento. Faz muito sentido. Julgar com amor. Isso muda tudo, né? Significa levar em conta a história da pessoa, as suas lutas, as suas dores. Exatamente. E essa ideia se conecta com a necessidade de humildade ao julgar. Afinal, quem somos nós para condenar alguém? Errar faz parte da vida, né? Lembra da história da mulher pega em adultério? Os fariseus queriam apedrejá-la, mas Jesus os confrontou, mostrando a hipocrisia deles. É um exemplo clássico de como a hipocrisia nos cega para nossa própria falibilidade, né? Mas e quando a gente se cala diante de um erro por medo de julgar? É como se a gente ficasse em cima do muro. Isso também é um problema. Com certeza, o sermão é bem claro. Como cristãos, não podemos nos omitir diante do que é errado. Precisamos ter coragem de defender a verdade, mas sempre com amor e sabedoria. É como Paulo diz em Romanos 2,21, 22. Você que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Você que pega contra o furto, furta. Você que diz que não deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Comias, a hipocrisia afasta as pessoas de Deus, né? Sem dúvida, a gente vê isso o tempo todo. As pessoas se decepcionam com a igreja, com líderes religiosos, porque percebem essa incoerência entre o discurso e a prática. A mensagem de Jesus é clara. Antes de apontar o dedo, a gente precisa olhar para dentro e lidar com as nossas próprias falhas. Essa autoanálise, essa disposição para reconhecer os nossos erros é fundamental para a gente conseguir julgar com justiça e misericórdia. Mas me fala uma coisa, como a gente interpreta aquela passagem sobre não dar o que é sagrado aos cães nem atirar pérolas aos porcos? Sempre achei essa metáfora intrigante. Uma ótima pergunta. Muita gente usa essa passagem para justificar a omissão, né, a evangelização, mas essa é uma interpretação bem rasa. Jesus não está dizendo para a gente se calar sobre o evangelho, mas sim para ter discernimento. Discernimento, para saber quando a mensagem vai ser bem recebida É, e quando é melhor recuar. isso aí. É como oferecer um banquete para quem não está com fome. A comida vai ser desperdiçada e a pessoa pode até se sentir ofendida com a oferta. Jesus sabia que o coração de Herodes não estava aberto à verdade, que suas palavras seriam desperdiçadas. É como jogar sementes em solo infértil, né?
Não adianta insistir, a gente precisa saber a hora certa de semear. Exatamente. E o sermão usa Provérbios 9.8 para ilustrar esse ponto. Não repreenda o zombador, pois ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Ou seja, tem gente que não está disposta a ouvir, que se fecha para a verdade e reage com hostilidade. Nesses casos, o silêncio pode ser a melhor resposta. Não porque concordamos com o erro, mas porque insistir pode gerar mais resistência e até mesmo um afastamento maior da pessoa. Perfeito. Mas essa sabedoria só vem com a intimidade com Deus, com o estudo da sua palavra, com a busca constante pela sua direção. E para fechar essa primeira parte, o sermão termina com um lembrete poderoso. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. A famosa regra de ouro, que nos desafia a tratar os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados, incluindo na hora de julgar. Se queremos ser julgados com misericórdia, precisamos ser misericordiosos ao julgar, certo? Exatamente. E é com essa provocação que encerramos a primeira parte do nosso mergulho profundo no tema do julgamento. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar ainda mais, explorando a metáfora da pérola e dos porcos e entendendo como aplicar tudo isso na nossa vida. Fiquem ligados. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho profundo no tema do julgamento. Na primeira parte, a gente desvendou o real significado do que Jesus quis dizer sobre julgar e como a hipocrisia é o foco da crítica. Vimos também que a Bíblia incentiva o julgamento em certas situações, mas sempre com justiça, sabedoria e, principalmente, amor. É isso aí. E agora, vou mergulhar de cabeça naquela metáfora intrigante que o sermão usa. Não dá o que é sagrado aos cães, nem tirar pérolas aos porcos. Me fala a verdade, essa passagem sempre te deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Pode apostar. Essa metáfora é frequentemente mal interpretada como se fosse uma desculpa para se omitir na evangelização. Mas, na verdade, o que Jesus está nos ensinando aqui é a ter discernimento. Discernimento para saber quando alguém está realmente pronto para ouvir a mensagem do Evangelho e quando é melhor dar um passo para trás. Exatamente. É como se a gente oferecesse um banquete para alguém que não está com fome. A comida seria desperdiçada e a pessoa poderia até se sentir ofendida. Faz sentido. Lembrei da história de Jesus e Herodes, que você mencionou na primeira parte. Herodes não tinha nenhum interesse genuíno em conhecer a Deus. Ele via Jesus como uma espécie de atração, um show de mágica. Perfeito. E Jesus, com toda a sua sabedoria, percebeu isso e se recusou a alimentar a curiosidade vazia de É Herodes. como se ele dissesse, não vou gastar meu tempo com quem não está disposto a ouvir. Mas e na prática, como a gente identifica essas pessoas? Como saber a hora certa de falar e quando é melhor ficar em silêncio? Essa é a grande questão. O sermão nos dá algumas pistas valiosas. Primeiro, a gente precisa desenvolver sensibilidade espiritual, discernimento, para perceber a abertura do coração da pessoa. É como sentir a temperatura da água antes de pular na piscina, né? Se tiver muito frio, a gente pode levar um susto e recuar. Exatamente. E essa sensibilidade só se desenvolve através da intimidade com Deus, da oração, da meditação na sua palavra. É o Espírito Santo que nos guia, que nos dá sabedoria para discernir o tempo e o jeito certo de agir. E além da sensibilidade espiritual, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer para ter discernimento na hora de evangelizar? Observar os frutos da pessoa também é muito importante, como Jesus nos ensina em Mateus 7,16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Ou seja, as ações de uma pessoa revelam a condição do seu coração. Se ela vive em pecado, se rejeita a verdade, é sinal que ainda não está pronta para ouvir a mensagem do Evangelho. Exato. Insistir nesse caso seria como atirar pérolas aos porcos. A pessoa pode pisotear a mensagem, desprezar a verdade e até se voltar contra a gente com agressividade. É importante lembrar que, nesse contexto, cão e porco não se referem aos animais em si, mas a pessoas com um coração endurecido que rejeitam a Deus e vivem em pecado. Perfeito. É fundamental destacar isso para evitar interpretações erradas. Jesus não está condenando os animais ou quem os cria, mas a atitude de rejeitar a verdade, a teimosia em continuar no erro. E o sermão usa Provérbios 9.8 para ilustrar esse ponto. Não repreenda o zombador, pois ele o odiará, repreenda o sábio e ele o amará. Ou seja, tem gente que não está disposta a ouvir a correção, que se fecha para a verdade e reage com hostilidade. E nesses casos, o silêncio pode ser a melhor resposta. Não porque a gente concorda com o erro, mas porque insistir pode aumentar a resistência e causar um afastamento ainda maior. É como tentar apagar fogo com gasolina. Às vezes a melhor estratégia é conter as chamas e esperar que o fogo se apague naturalmente. E essa sabedoria a gente adquire com a experiência, com a observação, aprendendo com os erros. É um processo de amadurecimento espiritual, de crescimento na graça e no conhecimento de Deus. E essa metáfora da pérola e dos porcos nos desafia a sermos evangelistas sábios, né? A saber quando falar, quando se calar, a semear a palavra com amor e esperança, mas também a recuar quando a mensagem não é bem recebida. Com certeza. Afinal,
Nosso objetivo não é só falar de Jesus, mas levar as pessoas a terem um encontro real com Ele, a uma transformação genuína de vida. E para isso, precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus, sensíveis à sua direção, guiados pelo seu Espírito, semeando a palavra com amor e sabedoria. Mas e quando a gente erra na dose do julgamento? Quais as consequências de julgarmos os outros de forma errada, precipitada, sem amor? O sermão nos alerta que, ao julgarmos com a vara curta da hipocrisia, seremos julgados com a mesma vara. É a lei da semeadura. Colhemos o que plantamos. Se semeamos julgamento, colheremos julgamento. E esse julgamento pode vir de várias formas. Através da crítica dos outros, da culpa que carregamos, da dificuldade em receber perdão e misericórdia. É como se ao julgarmos sem amor, a gente construísse um muro ao nosso redor, nos isolando da graça e da compaixão de Deus. E essa muralha também nos impede de enxergar nossos próprios erros, de crescermos em humildade e sabedoria. Exatamente. É como se a hipocrisia fosse uma venda que nos impede de ver a trave no nosso próprio olho. O sermão nos adverte sobre os perigos de sermos juízes implacáveis, como os fariseus que condenaram Jesus à morte. Eles eram tão cegos pela sua própria justiça que não reconheceram o Messias. E cá estamos nós de volta para a última parte do nosso mergulho profundo sobre julgamento. Nas partes anteriores, a gente desvendou o real significado do julgamento, a importância de evitar a hipocrisia, a necessidade de ter discernimento e amor ao avaliarmos o próximo. E agora, na reta final, vamos entender melhor as consequências do julgamento, tanto para quem julga quanto para quem é julgado. Pois é, a gente já viu que julgar sem amor pode ter um impacto bem negativo, tanto para quem julga quanto para quem é julgado. Mas pensando em quem julga de forma errada, o que mais o sermão nos diz sobre as consequências disso? O sermão destaca um ponto muito importante. Ao julgarmos com a vara curta da hipocrisia, seremos julgados com a mesma vara. É a famosa lei da semeadura. O que plantamos, colhemos. Se semeamos julgamento, colheremos julgamento. É tipo aquele ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Faz todo sentido, né? Total. E esse julgamento pode se manifestar de diversas formas, através da crítica dos outros, da culpa que carregamos, da dificuldade em receber perdão e misericórdia. É como se ao julgarmos sem amor, a gente construísse um muro ao nosso redor, nos isolando da graça e da compaixão de Deus. E essa muralha também nos impede de enxergar nossos próprios erros, de crescer em humildade e sabedoria. Exatamente. E o sermão usa um exemplo bem forte para ilustrar isso. Os fariseus que condenaram Jesus à morte. Eles eram tão cegos pela sua própria justiça, tão presos à letra da lei, que não reconheceram o Messias. Que acabaram cometendo uma das maiores injustiças da história. Até sim. Teoria, né? Eles que se consideravam juízes impecáveis foram os responsáveis por condenar o próprio Filho de Deus. É verdade. E a lição pra gente é clara. O julgamento sem amor, a hipocrisia, a arrogância espiritual. Tudo isso nos afasta de Deus e nos leva para a ruína. Mas e do outro lado? Quais as consequências para quem é julgado injustamente? Essa é uma pergunta importante. A gente sabe que ser julgado injustamente dói muito, mas que tipo de impacto isso pode ter na vida de alguém? O sermão nos mostra que o julgamento injusto pode gerar muita dor, revolta, amargura, afastamento da comunidade e até mesmo perda da autoestima. É como se fosse uma ferida na alma que pode deixar cicatrizes profundas. É de partir o coração pensar em quantas pessoas sofrem por causa de julgamentos injustos. E infelizmente isso acontece o tempo todo, tanto dentro quanto fora da igreja. Pessoas são julgadas pela aparência, pelas escolhas, pelos erros do passado. Exatamente. É por isso que a gente precisa se lembrar sempre de que todos nós somos falhos. Todos precisamos da graça e do perdão de Deus. Em vez de apontar o dedo, a gente precisa estender a mão com amor e compaixão. E o sermão nos convida a sermos instrumentos de cura, a enfaixar as feridas de quem foi machucado pelo julgamento, a oferecer o bálsamo do perdão e da restauração. É um chamado para a gente praticar empatia, né? Se colocar no lugar do outro e tentar entender a sua dor. Com certeza. E no final do sermão, o pastor nos deixa com 2 perguntas que nos fazem refletir sobre tudo o que a gente aprendeu. Se já julgamos os outros com severidade, que passos podemos dar para demonstrar compaixão e compreensão? E se fomos julgados injustamente, como podemos responder com sabedoria e graça? Nossa, aqui perguntas poderosas. Elas realmente nos desafiam a colocar em prática tudo o que aprendemos sobre o julgamento. O que você diria para quem está buscando essa resposta? Se a gente já foi juiz implacável, o primeiro passo é se arrepender, pedir perdão a Deus e buscar reconciliação com aqueles que ferimos. E se fomos vítimas da injustiça, precisamos buscar cura em Deus, perdoar os nossos ofensores e seguir em frente com a cabeça erguida. O perdão, tanto para quem julga quanto para quem é julgado, é o caminho para a liberdade, para a paz interior e para a restauração dos relacionamentos. É como se fosse a ponte que nos leva de volta para os braços de Deus e para a comunhão com os nossos irmãos. Sem dúvida. E no fim das contas, o julgamento é uma responsabilidade que a gente precisa exercer com sabedoria, amor e humildade, sempre buscando a justiça e a misericórdia de Deus. A gente precisa se lembrar que o nosso papel não é condenar, mas amar, acolher e ajudar o outro a trilhar o caminho da transformação.
E para quem foi ferido pelo julgamento, o Evangelho oferece cura, perdão e restauração. É um recomeço, uma chance de reconstruir a vida com base no amor e na graça de Deus. E que a gente possa ser instrumento de Deus para promover reconciliação, compaixão e amor num mundo tão carente de graça. Que possamos viver em amor, justiça e paz, e que ao final da nossa jornada possamos ouvir de Jesus: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Que mensagem linda e inspiradora. E assim, com esse toque de esperança, encerramos o nosso mergulho profundo no tema do julgamento. Esperamos que essa conversa tenha ajudado vocês a refletir sobre esse tema tão complexo e importante e que a partir de agora a gente possa julgar menos e amar mais. Até a próxima, pessoal!